você que está se programando para ver os jogos da Copa do Mundo, fica tranquilo que as notícias da seleção brasileira estão garantidas com ele, com Felipe Killing. Alegre, caloroso, ensolarado, ao contrário do que está acontecendo nos Estados Unidos. As chuvas chegaram, hein, Killing? Tudo bom, Renata? Mas esse bom dia caloroso é o que importa. As chuvas chegaram, sobretudo nesta costa dos Estados Unidos. Agora cai uma garoa fina, temperatura de 20 graus. Ontem a gente viu o jogo da França e Iraque sendo interrompido na Filadélfia por alguns minutos por conta da tempestade. Aqui em Nova Jersey também muita chuva no jogo da Noruega. E é nesse clima mais friozinho, com uma água caindo, que o Brasil treinou agora há pouco. Inclusive, a gente está nos arredores aqui do centro de treinamento e é a última atividade antes da seleção viajar até Miami. Por lá o clima é outro, Flórida, um local em que tem muito sol e calor. Para se ter uma ideia, os termômetros para os próximos dias vão passar dos 30 graus. E a temperatura mínima? 28 graus, ou seja, não tem refresco para o corpo. Os jogadores vão enfrentar temperaturas altas nesse jogo contra a Escócia. Acredito que os escoceses vão sofrer um pouquinho mais, mas mesmo assim é muito quente para os jogadores do Brasil. Existem duas dúvidas principais para essa seleção brasileira. A primeira delas, quem vai entrar no lugar do Rafinha? Bom, dois jogadores são os principais, né? O Luiz Henrique, que teoricamente sai na frente por uma questão de hierarquia e também pelo Ancelotti ter utilizado ele muitas vezes, já que o Ryan, que seria outra opção, não foi tão bem assim contra o Haiti. O próprio Ryan, 19 anos, falou que ficou nervoso. Poderia também jogar com o Martinelli na direita. O Martinelli disse: eu posso jogar na direita, mas prefiro jogar na esquerda. Poderia até colocar ele na esquerda, jogar o Vini mais centralizado, talvez o Paquetá ali para a direita. E a outra dúvida é se Neymar vai para o campo. O Ancelotti disse que ele estará à disposição. Hoje, mais uma vez, ele treinou com o elenco e mais uma vez o Ancelotti faz mistério. A gente pôde acompanhar ali o bobinho, aquela atividade mais leve, mas time titular mesmo? Nada. Inclusive ontem o Gabriel Martinelli falou com os jornalistas. E como a gente tem muito pouco acesso ao treino, eu perguntei para ele: Martinelli, teve pelo menos alguma simulação do Neymar entrando ali em algum momento entre os titulares e de você também entre os titulares? Ele disse: você vai ter que perguntar para o mister. Os jogadores também, ó, de boca fechada. E esse duelo contra a Escócia vai ser complicado, viu? Porque é um time físico, é um time que joga para conseguir algo que nunca conseguiu, que é avançar ao mata-mata. Então a Escócia vai jogar fechadinha porque um empate já está de bom tamanho. A gente preparou uma matéria contando um pouquinho mais da seleção brasileira. Vamos acompanhar. Copa do Mundo não segue um roteiro planejado. E o do Brasil tem mudado a todo instante. Os treinadores desenham um time, as circunstâncias e a competição muitas vezes desenham outro. Nos últimos meses, a seleção brasileira se acostumou a conviver com mudanças forçadas. Foram muitas lesões. Rodrigo, Estevão, Militão, Wesley, Rafinha. Treinar é importante, mas descansar também. A comissão técnica e médica da CBF fazem trabalho de controle de carga para evitar novas lesões. No treino de ontem, Alisson não foi para o campo. Pegou mais leve, o chamado controle de carga. O goleiro do Liverpool sofreu com lesões na temporada. Rafinha, lesionado, abriu uma vaga no time titular. Luiz Henrique e Ryan aparecem como opções imediatas, mas Martinelli pode ser uma surpresa. Primeiro a gente fica triste pelo que aconteceu com o Rafa. A gente reza para que ele consiga voltar o mais rápido possível. E ali a gente tem muitos jogadores de qualidades ali na frente. Eu particularmente prefiro jogar na esquerda, mas no Arsenal já fiz bastante à direita. Fiz um pouco também no jogo contra a França aqui com o Ancelotti pela direita. Então deixar isso nas mãos do professor. Martinelli, que joga no Arsenal da Inglaterra, comparou a intensidade da Premier League com a da Copa do Mundo. Eu particularmente acho que a Premier League ainda continua sendo mais intenso que essa Copa, até pelo calor que está fazendo, pelos campos que a gente vem jogando. Mas com certeza está sendo uma Copa muito bonita, com jogos de qualidade, de alta intensidade. Tem o Neymar, que voltou a treinar com intensidade máxima. O camisa 10 viveu dias de estar mais preocupado com a recuperação do que com a próxima partida.
Nesta segunda-feira, Neymar participou novamente das atividades com o grupo e voltou a ficar à disposição da comissão técnica para a partida contra a Escócia. Ele está num nível muito alto, a gente fez um treinamento, a gente pode ver a qualidade dele, sem palavras, todo mundo sabe da qualidade que ele tem, mas a intensidade também, do jeito que ele voltou. Mais do que uma recuperação concluída, é uma alternativa que reaparece para Carlo Ancelotti em um momento importante da competição. A gente correria 20, 30 a mais para poder potencializar ali o Ney ou o Vini, quem que seja. Eu, particularmente, sempre tento me doar ao máximo o que precisar fazer ali. Se precisar defender linha de 5, eu defendendo com o lateral ali, eu vou estar disposto a fazer, não só eu, mas acho que toda a equipe, a gente está se doando bastante. Neymar retorna à seleção com chances de estar em campo. A última vez que isso aconteceu tem quase 3 anos. Essa é uma equipe que passou por mudanças, que conviveu com lesões, que precisou encontrar soluções durante e antes da competição e que agora tem o último compromisso da fase de grupos diante da Escócia. E está tudo aberto. O Brasil pode sair em primeiro, segundo e, se perder, até terceiro grupo após esse duelo. Com certeza, como eu citei antes, nosso principal objetivo é nos classificarmos em primeiro. Claro que quando você vai para um jogo grande contra grandes seleções, você se prepara melhor, você acaba pensando um pouco mais, mas a gente está preparado, a gente tem uma equipe de muita qualidade. Killing, hoje a missão está cumprida, acompanhou bem o treinamento da seleção brasileira, não é? Trouxe as novidades para a gente aqui. Agora é focar no jogo, é organizar o pensamento para enfrentar a Escócia e para torcer que o Brasil se classifique bem e que a gente possa seguir nessa Copa do Mundo em evolução. Valeu, Killing, obrigada! Valeu, Renata, na torcida aí para não ter mais lesão, viu? Vou jogar um sal grosso no lado esquerdo dessa seleção brasileira. Até mais. Boa, vou acompanhar você nessa. Pode contar com o meu apoio. Valeu, Killing! Trazendo todas as informações da seleção brasileira. E, por enquanto, a gente trouxe aqui essas possibilidades, o que pode acontecer nesse jogo. Lembrando que o Brasil ainda não está classificado e tem a questão da pendência. Primeiro ou segundo lugar. O Brasil gostaria de ser o primeiro dessa chave e a gente pode ter algumas mudanças, começando pela zaga. Bom, Danilo já foi testado no último jogo, deve seguir. O Douglas Santos, acho que no segundo tempo até apareceu mais, conseguiu apoiar um pouquinho. Vi alguma coisa diferente. Na zaga, Marquinhos é o jogador da confiança do Ancelotti e o Gabriel Magalhães poderia dar espaço ao Léo Pereira, um teste que o Ancelotti fez. No meio-campo, ele gosta. Tem que ver a questão do cartão amarelo também, pensando na próxima fase. Mas ele gosta muito dessa dupla, Casemiro e Bruno Guimarães. O Paquetá ganhou alguns pontos com o chefe. Parece que tem o seu espaço no time. E aqui é o problema. Luiz Henrique, problema não. Quem será a solução? Luiz Henrique, Ryan ou Endrick? O que vocês fariam, hein, Edu? Renata, eu manteria, né, o Ryan, eu daria mais confiança para ele, daria mais uma oportunidade. Acho que ele entrou num jogo onde a pressão era muito grande, o Brasil tinha que ganhar. E eu entendo que ele é um momento dele, o jogador jovem de explosão. Ele fez o feijão com arroz, mas agora tem que soltar um pouquinho mais. O Gabriel Magalhães, não sei se de repente ele vai colocar o Léo Pereira, só se for de repente carga, de repente ele tirar um pouco o Gabriel por desgaste, alguma coisa. Mas eu não trocaria, manteria o Gabriel Magalhães e só manteria realmente o Ryan ali na ponta, Renata. E você, Cicinho? Eu iria com o Luiz Henrique. Luiz Henrique, ele tem mais personalidade, é um jogador que no 1 contra 1, ainda mais contra uma seleção como a da Escócia, que os jogadores são pesados defensivamente, ele pode ter mais êxito. Então eu colocaria o Luiz Henrique. Ronaldão, e aí? Endrick. Ué, cada um falou um nome aqui, né? Porque tem explosão também, e tá merecendo mais uma oportunidade, fez o gol, estava impedido, e é um menino que ele arrasta o zagueiro, ele põe todo mundo para jogar, empurra o time adversário também, então o Endrick para mim seria a grande sacada aí do Ancelotti.